Olá, aluno! Tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa 12ª aula do curso de Parasitologia e hoje especificamente nós comentaremos aqui acerca da esquistossomose, uma doença de bastante relevância, de bastante prevalência aqui no Brasil. Então vem comigo. Primeiro aspecto que é importante vocês se aterem aqui quanto à esquistossomose é que ela é uma doença causada por um parasita chamado Esquistossoma maçoni. A quem não se lembre, o Esquistossoma maçoni é um parasito que é um animal pertencente ao filo dos plateumintos, ou seja, são os vermes achatados. Além disso, um outro detalhe interessante é que existe aí outras espécies que parasitam o homem, no entanto, não há ocorrência aqui no Brasil, sendo, portanto, o Esquistossoma maçoni a espécie aqui endêmica do Brasil. Além disso, a esquistossomose ela pode ser chamada aí por outros nomes, então tem outros jargões que vocês podem encontrar aí durante a prática clínica. Xistose, barriga d'água ou até mesmo mal do caramujo. É uma doença que ela é natural da África e foi trazida aqui às Américas aí lá no século XVI até meados do século XIX, durante o tráfico negreiro. E, não menos importante, é uma doença que apresenta aqui um ciclo heterogênico, complexo, no qual vocês vão observar mais adiante nessa aula que existe diversas fases e tem aqui no homem e nos outros mamíferos o hospedeiro definitivo. E aqui, por descargo de consciência, é importante nós já enfatizarmos de antemão que os caramujos aqui desse gênero são os hospedeiros intermediários. E aí, basicamente, essa espécie aqui do Schistosoma amazoni, ela apresenta 5 tipos morfológicos. O primeiro aqui, que é o Schistosomolo, nós temos o verme adulto e o formato de ovos, que são as formas encontradas aqui no hospedeiro definitivo, ou seja, são as formas do parasito ao qual nós encontramos tanto nos homens quanto em outros mamíferos. E por fim, as formas dos minacídeos e das cercárias, que são as formas aqui encontradas no hospedeiro intermediário, nesse caso aqui os caramujos, tá bom? Então, por descargo de consciência, entendamos que não é somente o verme adulto, o ovo e a cercária ou minacídio. Nós temos aqui essa outra forma, que é o esquistossomulo. Então, tem aqui a forma adulta, tá bom? Tem a forma aqui dos ovos e mais abaixo nós temos aqui a forma do miracídio e da cercária, que são as formas lavais. E o ciclo biológico ele é, de certo modo, fácil de vocês entenderem aqui como que se dá a infecção. Você pode ter uma situação na qual o homem infectado faz, por exemplo, fezes próximo a um leito de rio e, consequentemente, nessas fezes é liberado aqui ovos que, consequentemente, vão se transformar aqui em miracídios, e esses miracídios, por sua vez, eles penetram de forma muito ativa aqui os caramujos, transformando aqui em esporocistos. Após um determinado tempo, você tem aqui a maturação e cada esporocisto ele acaba liberando aqui milhares de cercárias na água. Essas cercárias, que são estágios larvais, podem penetrar aqui a pele ou mucosas do ser humano e se alojarem aqui na região do tecido submucoso e, consequentemente, transformando-se aqui na forma do esquistossomúlo. Essa forma, por sua vez, ela acaba migrando agora até o sistema porto-empático, então você vai ter aqui uma participação do fígado e do sistema entérico. E aí, como que vai funcionar? Ó? Vai ter aqui a saída do sistema periférico migrando-se para os pulmões, coração e fígado. Só que, em especial aqui no sistema potter-hepático, eu preciso que vocês se atentem que acontece um processo de maturação e o macho encontra aqui com a fêmea adulta e se reproduz, de maneira a qual, nas veias aqui mesentéricas que estão presentes no intestino grosso, você vai ter esse processo de reprodução e, consequentemente, você acaba liberando aqui ovos com o parasito através das fezes.
E aí é importante que vocês se atenham que no molúsculo, a penetração aqui dos minacídeos no tecido cutâneo se dá aí através da água contaminada, e no homem, você tem aqui a penetração ativa das cercárias na região de peles e mucosas aí, quando esse homem entra em contato com o corpo de água aqui contaminado. Pode ter aqui um período de maior transmissão aí entre as 10 e 16 horas, porque você tem uma maior intensidade luminosa e, consequentemente, uma maior temperatura. E aí os principais locais de transmissão é justamente aí em córregos, lagoas, peridomiciliares, e você pode ter aqui valas de irrigação de hortas e açudes também que possam estar aí com água contaminada, e isso acaba sendo aqui levado, por consequência aí, para os alimentos ali, os hortaliças, e o homem, se não consumir adequadamente isso, lavar e etc., ele acaba adquirindo aqui o parasito. E aí o que que acontece? Quando a cercária ela faz esse processo de penetração através das mucosas ou da pele, ela provoca uma reação que a gente chama de dermatite cercariana, ou também chamada de dermatite do nadador, que é caracterizada aqui simplificadamente por uma reação inflamatória quando se dá esse processo de penetração aqui das cercárias, e os sintomas eles surgem geralmente logo após 24 horas a exposição aí, consequentemente, a penetração da cercária. Os sintomas clássicos aqui da dermatite cercariana são coceira, o edema mais eritema, e, consequentemente, você pode apresentar aqui também uma erupção urticariforme. Além disso, eu preciso que vocês se atentem que o alojamento aqui dos esquistossomulos na região do fígado não vai disparar uma resposta imunológica específica. No entanto, você tem aqui uma resposta inespecífica. Então, você tem linfadenia, febre, esplenomegalia e, consequentemente, algumas manifestações pulmonares aí atreladas a isso. E aí constitui o que a gente chama de fase pós-postural da doença, ou seja, geralmente, nessa fase, você tem a destruição aqui dos esquistossomúlos, e geralmente você tem aqui casos que são extremamente assintomáticos. Os principais achados clínicos que a gente pode ter, pessoal, nesse momento são mal-estar, febre, desconforto abdominal e, por fim, aqui uma hepatite aguda e tosse. No entanto, quando você tem aqui o alojamento dos vermes adultos ali na região mesentérica inferior, não tem-se lesão. Todavia, você pode ter uma situação na qual a migração pela veia mesentérica inferior, levando aí para o plexo hemorroidal, ou seja, lá na porção mais final do intestino, pode aí ser importante para que haja aí a liberação de ovos, tá? É interessante vocês se destacarem e, sobretudo, se atentarem nesse ponto que o parasito ele consome nutrientes aqui do hospedeiro, dentre os quais eu destaco especialmente o ferro e a glicose, e os indivíduos adultos aqui, os parasitas adultos, podem ser levados aí com a circulação para o fígado e, eventualmente, causar aqui lesões hepáticas, tá? Por isso que você acaba tendo um episódio de esplenomegalia e também de hepatomegalia, perdão. O aspecto interessante aqui que vocês ainda precisam se ater é que os parasitos se alojam ali na região do fígado e podem viver lá por cerca de 5 anos, realizando aqui a ovoposição. E, consequentemente, esse processo de ovoposição, que é esse processo de ser, por exemplo, do alojamento ali na região do intestino ou no fígado, mais em especial no intestino grosso, vai gerar lesões. São basicamente pequenos pontos hemorrágicos e aqui ulcerações ali na região da submucosa intestinal, tá? Não menos importante, é de interesse que nós nos atenhamos ainda, pessoal, que tudo isso que eu acabei de descrever para vocês anteriormente vai estar diretamente atrelado a uma resposta inflamatória contra esses ovos aí que estão sendo ovoposicionados e, consequentemente, eles são conduzidos de forma passiva ao fígado aí pela circulação, tá? Então, os ovos do Schistosoma maçôni, ele vai liberar um antígeno que a gente chama de CEA, Solube Ig Antígene, que dispara uma resposta imunológica. E essa resposta imunológica aqui na esquistossomose é peculiar à doença, ou seja, você tem uma reação granulomatosa.
tá? E aí a reação granulomatosa, perdão, ela basicamente abarca três grandes momentos. Primeiro, você tem aqui a formação de uma zona de necrose ao redor ali do ovo. Consequentemente, você tem uma regeneração dessa área necrosada aí com tecido fibroso. E por fim, você tem aqui a formação do nódulo fibroso e duro aí, que é o granuloma. Então vamos observar aqui. O granuloma é basicamente o quê? Você forma aqui uma necrose ao redor do ovo, tá? E aí, consequentemente, você começa a regenerar isso aqui de boa, tal, formando aí tecido fibroso, só que esse tecido fibroso ele é muito rígido, o que vai ocasionar aqui a formação de um granuloma, tá? Essa doença, esse estágio que eu acabei de destacar aqui para vocês, representa aqui a etapa aguda, então cerca aí de 120 dias, tá? E essa reação contra os ovos pode gerar aí áreas de necrose em várias regiões, por exemplo, região ali do intestino grosso, pode ser no fígado, mas o que vai levar, em especial aqui no intestino grosso, é um episódio de enterocolite aguda, ou seja, você vai formar uma inflamação aguda na região entérica, tá? E a reação hepática aqui contra os ovos acaba levando à formação de granulomas ali na região do fígado. O fato é que, durante essa fase aguda, os principais achados clínicos que nós teremos aqui são febre, sudorese e calafrios, diarreias, cólicas intestinais, um processo de emagrecimento, hepatoesplenomegalia discreta, ou seja, você vai ter um aumento de forma muito discreta aí do fígado e do baço, o que vai acarretar aqui em alterações hepáticas e, consequentemente, aqui o turnover, por exemplo, de hemácias, que pode acarretar aqui em anemia, tá? E a fase crônica, ela pode gerar aí alterações intestinais, hepáticas e esplênicas, tá? Os sintomas intestinais mais clássicos aqui que a gente vai ter é uma diarreia mucoso-sanguinolenta, ou seja, vai ter aí a presença de muco, de sangue, dor abdominal e tenesmo, e você tem aqui um processo de constipação e, consequentemente, diminuição aí do peristaltismo, ou seja, tu diminui drasticamente a movimentação peristáltica, ou seja, aquelas contrações presentes no intestino, e você tem aí a constipação, ou seja, o bolo fecal ele vai ficar por mais tempo retido ali no intestino. Sobre os sintomas esplênicos aqui, você tem a hiperplasia do baço, que é a esplenomegalia, que está aqui diretamente atrelado com o aumento aí do número de macrófagos ali, né, nesse sítio. E os sintomas hepáticos aqui, basicamente, são a hepatomegalia, ou seja, o aumento do baço, acarretada aqui de dor, e você pode ter aqui a ciste, que é uma dilatação aí do volume abdominal em decorrência de extravasamento de líquido, tá? Então você tem aqui a formação de granulomas, que acarreta aqui na obstrução dos vasos hepáticos, acarretando numa hipertensão dos mesmos, que vai fazer uma deposição de líquido na região e acarreta aqui nesse processo de dilatação aí do volume abdominal. O fato é que para diagnosticar isso aqui, a gente pode pensar em forma clínica, ou seja, a gente vai observar aqui os sintomas típicos da doença associada aí às verificações de fatores de risco durante o processo de anamnese. De forma laboratorial, a gente pode fazer aqui o exame parasitológico de fezes, que é rotineiro, e a ultrassonografia aí para visualização de granulomas hepáticos. Sorológico, essencialmente antígeno, então a gente vai observar aí a detecção de anticorpos produzidos aí contra os antígenos liberados pelo adulto, e os testes moleculares aqui, que é a detecção de DNA específico do parasita no sangue, mas não é tão usual, não é muito utilizado. O que é mais corriqueiro na prática clínica é o exame parasitológico e o exame sorológico, associado aqui eventualmente com, a depender do estágio da patologia, com a ultrassonografia. Não menos importante, como eu falei para vocês, pensando de forma epidemiológica, o Schistosoma maçôni chega aqui com os imigrantes africanos durante o período colonial. Duas outras espécies também chegaram aqui, que são essas duas aqui, mas elas não conseguiram aqui se estabelecer em nenhum vetor aqui local. O fato é que a distribuição da esquistossomose no Brasil está diretamente atrelada a três grandes fatores, a saber se são eles. Fatores climáticos aqui necessários à transmissão, então,
Questão de luminosidade, temperatura, a presença aí do vetor caramujo para fazer aí o estabelecimento do hospedeiro intermediário e, consequentemente, aí as condições sanitárias que também são extremamente importantes aqui para a gente entender a epidemiologia como um todo. Além disso, os hospedeiros intermediários aqui, nós temos esses gêneros, que é o caramujo do gênero Biopamplaria, tá? E nesse gráfico aqui percebam a distribuição da esquizotossomose versus a distribuição aqui dos seus vetores, tá? Então, você tem uma distribuição aqui na região nordeste do Brasil, tá? Muito diretamente atrelado com condições aqui sanitárias e a distribuição aqui dos vetores, que são os hospedeiros intermediários. Como medidas profiláticas, você tem que fazer aqui o tratamento dos doentes e, consequentemente, fazer aí redução dos reservatórios da doença, melhoria muito grande em saneamento básico, em educação em saúde. Então, explicar às pessoas a importância de você ter a questão de acesso a saneamento básico, a questão de se eventualmente você apresentar algum sintoma associado à esquizotossomose, não fazer freses próximo a corpos de leitos de água. A preservação, consequentemente, aqui desses leitos, ou seja, eu preciso controlar a população de caramujos e, consequentemente, eu preciso aqui utilizar algumas drogas mulicicidas, ou seja, eu preciso controlar a minha população de hospedeiros intermediários de forma a interromper o ciclo biológico aqui do parasito. E não menos importante é a utilização aqui de repelentes contra as larvas secárias. E o tratamento farmacológico basicamente se dá aqui com base do praziquantel que a gente encontra sobre essa forma aqui, nome comercial de Vibantel, e a oxamiquinina, que é comumente chamada aqui de Manzil. E é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dê o seu like, compartilhe com os colegas que vai me ajudar bastante, tá bom? Um beijão e até a próxima aula de parasitologia. Fui!